A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, nós vemos Jesus reunido com seus discípulos num lugar chamado cenáculo. Cenáculo era a parte mais alta de uma casa. Era como se a casa tivesse 2 pisos, piso de baixo e o piso superior. O cenáculo era o lugar, o nome dado a esse lugar que ficava na parte alta da casa. E Jesus previamente solicitou uma casa que tinha esse recôndito, esse andar superior, para estar junto com seus discípulos, compartilhando a última ceia da Páscoa. Eu tenho aí o lugar que foi o cenáculo mesmo. Só não é a construção original. Porque vocês sabem, Jerusalém foi destruída e reconstruída muitas e muitas vezes. Então existem algumas construções que datam mais ou menos do 3º, 4º século. Outras são da idade medieval. Outras construções são mais recentes. Mas o local onde Jesus se reuniu com seus discípulos pela última vez, na última ceia, é esse que o Rafael vai colocar agora. Preste atenção, é um vídeo de 10 minutos, só para os irmãos terem uma ideia de como era esse lugar chamado cenáculo, onde aconteceu o último dos discursos de Jesus, de onde ele saiu já direto para o Monte das Oliveiras, para o lugar chamado Getsêmani, prensa do azeite, onde ali ele suou gotas de sangue. E o interessante é que vocês vão ver algumas oliveiras, que a oliveira ela dura 1000 anos, mas por incrível que pareça, nesse jardim das oliveiras, onde ficava o Getsêmani, existem oliveiras de muito mais anos. Alguns acreditam que sejam dos dias do Senhor Jesus. Agora, como é que essas oliveiras resistiram a todo esse tempo? Olha, é um mistério. Mas aquelas gotas de sangue que o Senhor Jesus suou, era como se fosse um fertilizante mais do que sobrenatural naquele chão, naquela terra. Isso fez com que algumas oliveiras perdurassem e durassem até os dias de hoje. Veja esse vídeo e depois nós vamos para a mensagem. Estamos aqui no lugar onde a tradição conta e acredita que foi o cenáculo. Talvez em algum lugar aqui, desse pátio, e construir essa edificação, com algumas partes que são do tempo bizantino, para ilustrar mais ou menos, mostrar mais ou menos como era o cenáculo. O cenáculo é o lugar onde Jesus participou da última ceia com seus discípulos, e o lugar também onde aconteceu a descida do Espírito Santo, inauguração da igreja, lá no dia de Pentecostes, Atos 2. Então vamos aí conhecer um pouquinho lá de dentro, como é esse cenáculo. Olha, gente, hoje está mais ou menos a temperatura aqui, uns 30 graus. Mas nos dias anteriores, 40 graus, chegando a uma sensação térmica de 50 graus. Por isso que eu ando sempre com o boné, óculos escuro, porque para suportar um pouquinho mais o calor. Veja só aqui dentro. Uma edificação de alguns séculos atrás, mostrando como era o cenáculo. Não é aqui o lugar original, volto a dizer, é uma construção mais recente, não dos dias de Jesus.
mas uma construção que foi feita alguns séculos atrás, bem antiga. Inclusive tem uma coluna aqui, que é uma coluna do tempo bizantino, o que ajuda a reforçar a ideia de como era o cenáculo. Olha essa coluna. Então, nós vamos aqui do lado de fora, porque também do lado de fora, algum lugar evidencia, em algum lugar desses aí pode ter sido onde Jesus se reuniu com seus discípulos e também onde os discípulos se reuniam depois da sua morte e crucificação, nas suas primeiras reuniões. Olha só. Aqui, as paredes do lado de fora do cenáculo. E após ter partilhado a última ceia da Páscoa com seus discípulos no cenáculo, Jesus segue com estes para o Monte das Oliveiras, onde, em um lugar chamado Getsêmani, literalmente prensa do azeite, Jesus agonizaria em oração diante do Pai, como se estivesse sendo literalmente esmagado, espiritual, emocional e fisicamente, naquela hora de intensa agonia e dor, onde ele estaria antevendo as horas difíceis que passaria antes e durante a crucificação no Calvário. Estamos aqui no Jardim do Getsêmani, que quer dizer literalmente prensa do azeite. Observem essas oliveiras milenares. Estão aqui, olha, há pelo menos mais de 2000 anos elas estão aqui, olha. Foi nesse jardim que o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele suou gotas de sangue. Aí a gente pode imaginar, né? As gotas de sangue do Senhor Jesus produzindo na terra esse fertilizante mais do que sobrenatural, fazendo essas oliveiras permanecerem aqui, olha, durante séculos e séculos, mais de 2 milênios. Olha só, gente, é incrível isso, incrível mesmo, incrível, incrível. Dá para imaginar a dor do Senhor Jesus nesse jardim, suando gotas de sangue. Tudo isso por nós. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava.
e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. E enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão, seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo está extraindo o filho do homem. E ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, essa é a vossa hora, quando as trevas dominam. Ok, até aí. Queridos, nesse lugar chamado cenáculo, ou parte mais alta de uma casa, Jesus se reuniu com seus discípulos e a partir do capítulo 13, ali ele lavou os pés dos discípulos, dando uma lição de humildade. Ele falou sobre a traição de Judas, falou sobre o amor, ele disse sobre a sua partida e o seu retorno, prometendo que ele iria preparar-nos um lugar na casa do Pai. Ele falou ser o caminho, a verdade e a vida. Falou sobre a promessa do Espírito Santo. E a partir dali, enquanto eles estavam caminhando do cenáculo para esse lugar chamado Jardim do Getsêmani, ele fala no capítulo 15 sobre a videira verdadeira e a frutificação. Também falou sobre o amor e, mais uma vez, ele falou sobre a promessa do Espírito Santo. A partir dali, então, vêm os guardas, o prendem, e ele é levado, então, a Anás, Caifás, ao sumo sacerdote, onde ele foi flagelado e depois crucificado. No terceiro dia ele ressuscitou. Encontrou com seus discípulos no mesmo lugar, o lugar chamado cenáculo. Só que desta feita, o cenáculo não estava com as portas abertas, mas ele estava com as portas fechadas e também as janelas fechadas. Interessante, o sepulcro onde Jesus esteve estava aberto. Dizem os historiadores que aquela pedra pesada que precisava ser empurrada por mais de 3 homens, ela foi literalmente lançada longe do sepulcro. O poder que levantou Jesus Cristo dos mortos foi tão forte que aquela pedra super pesada foi lançada fora, longe do sepulcro. Dá para imaginar? O poder
que levantou Jesus da tumba fria. E esse mesmo poder está em nós hoje. Você pode não ter consciência disso, mas o poder que levantou Jesus da tumba fria, que levantou Jesus dentre os mortos, ele está em nós, é o poder do Espírito Santo. Ele está em mim, está em você, está em nós. Então agora Jesus, ressuscitado, num novo corpo glorificado, sem as limitações do corpo físico natural, ele podia entrar num lugar fechado, sair normalmente, aparecer aqui, desaparecer, surgir em outro lugar. E ele aparece lá naquele cenáculo, lá naquele compartimento fechado, onde os discípulos estavam trancafiados. E por quê? Estavam com medo. Imagine você, o líder deles foi preso, foi morto, crucificado. E eles estavam com receio de que a mesma coisa poderia acontecer com eles. O mesmo receio que nós ficaríamos. Por isso eles se trancaram lá, se fecharam. E Jesus aparece. E a primeira coisa que Jesus faz, ao aparecer aos seus discípulos, foi tranquilizar o coração deles. E ele disse: paz, paz seja convosco. Paz, shalom aleichem, shalom aleichem. Essa palavra paz, pronunciada pelos lábios do Senhor Jesus, certamente os tranquilizou, porque eles estavam naquele momento precisando de uma tranquilização, eles estavam precisando de paz, e Jesus chega e lhes transmite exatamente aquilo que eles mais estavam precisando naquele momento. Quero dizer para você que Jesus nessa noite, ele te dá aquilo que você mais está precisando. É de paz na tua alma que você está precisando? É de esperança? É de segurança? É de sentir o perdão de Deus? Nessa noite ele está te dizendo: receba a paz, receba meu perdão, receba a segurança, receba nesta noite aquilo que você precisa. E agora os discípulos, já sentindo aquela paz, aquela doce paz na alma, eles recebem uma missão. Olha, eu envio a vocês, para que vocês vão pelo mundo, indo pelo mundo, vocês façam discípulos em meu nome. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias. E outra promessa que o Senhor fez: eu estando com vocês todos os dias, a sua alegria será completa. Como ele prometeu, como ele orou na oração intercessória que aconteceu também lá no cenáculo, no capítulo 17, onde ele fala: Senhor, eu lhes dei a minha paz, eu lhes dei o meu nome, poder, autoridade, a minha presença, para que a alegria deles seja completa. Receba nesta noite a alegria do Espírito Santo. Se o teu coração estava pesaroso, triste por algum momento, por algum motivo, receba nesta noite a alegria do Espírito Santo. Receba no teu ser a alegria do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o Senhor Jesus os comissiona a uma missão, mas antes disso ele diz: olha, vocês vão fazer discípulos em meu nome, vocês vão sair pelo mundo, vocês são comissionados agora a irem. Mas antes, olha, tem algo que eu preciso lhes transmitir. E ele soprou sobre eles assim, ó, e disse: recebam do meu Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Porque agora eles não estariam mais com a presença física do Senhor Jesus, como eles estiveram aqueles 3 anos.
Eles iam precisar de um outro Consolador. Eles iam precisar de um Paráclitos, ou seja, aquele que está ao lado. Por isso que o Espírito Santo, na palavra também, ele é chamado de o advogado, Paráclitos. Porque essa palavra quer dizer aquele que fica ao lado. E por que ele fica ao lado? Para defender, para orientar, para proteger, exatamente como é feito na questão do advogado. É aquele que está ao lado, olha, orientando, ó, você diz isso aqui agora, olha, você procede assim, olha, você faz assim, vai por esse caminho. Então Jesus usou essa palavra, o Paráclitos, aquele que fica ao lado, para falar sobre a missão do Espírito Santo em nos orientar, em nos ensinar, em nos encorajar, em nos proteger, e até mesmo falando para nós, olha, palavras, quando nós precisamos responder. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, não se preocupem quando vocês estiverem diante das autoridades, e tiverem que responder. Na hora, naquela mesma hora, o meu Espírito Santo irá lhes ensinar, irá lhes instruir tudo o que vocês devem responder. E da mesma forma, olha, veja, aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, ainda não havia acontecido a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi lá em Atos 2, nesse mesmo lugar chamado cenáculo, nesse mesmo lugar que vocês viram aí na filmagem. Ainda não havia acontecido aquela descida do Espírito Santo, que veio para revesti-los de poder, mas eles já tinham o Espírito Santo, porque Jesus disse, olha, recebam do meu Espírito Santo. Então isso nos leva a acreditar, queridos, que existem dois momentos. Existe aquele momento que nós recebemos o Espírito Santo, que é quando nós cremos em Jesus, quando nos convertemos, quando entregamos a vida a Ele, Ele nos concede o Espírito Santo. E existe um segundo momento, quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, quando nós recebemos algo mais, quando nós recebemos da sua plenitude. Entendeu? Então, todos aqui que um dia entregaram a vida a Jesus, todos aqui que um dia creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, entregaram sua vida a Jesus, tem a pessoa divina, a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está em você, Ele está em nós. Ele que nos guia, Ele que nos orienta, Ele que nos consola, Ele que nos fortalece. Mas existe um segundo momento, que é aquele momento que Jesus deu ordem aos discípulos, olha, antes de saírem para fazer a obra, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E foram mais, além dos discípulos, cerca de 120 cristãos reunidos naquele lugar, no mesmo lugar, cenáculo, por 10 dias orando, por 10 dias buscando, por 10 dias pedindo. E de repente, veio do céu como que um vento impetuoso, encheu a casa toda, e foram vistas sobre os seus discípulos línguas repartidas como que de fogo. Um som como de um vento impetuoso, enchendo a casa, e línguas de fogo sendo derramadas sobre a cabeça dos seus discípulos. E eles começaram a falar em outras línguas. E outras pessoas, estrangeiros, que estavam ali na cidade de Jerusalém por aqueles dias, ouvindo-os falar em outras línguas, entendiam, cada um na sua nacionalidade, no seu idioma, entendiam a mensagem profética que lhes era direcionada. Isso nos leva a crer, queridos, que o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de que, ainda que nós estejamos falando em línguas ininteligíveis, outra pessoa pode entender essas línguas no seu idioma. É a linguagem universal do Espírito Santo. Lá na Torre de Babel, aconteceu a confusão das línguas.
Cada um falava num idioma e ninguém entendia um ao outro. Aquela torre teve que parar de ser construída. No dia de Pentecostes, acontece o inverso. O Espírito Santo vem e ele faz com que as pessoas de diversos idiomas, de diversas nações, entendessem a mensagem como se estivesse sendo falada a elas na sua língua, no seu idioma original. Queridos, são coisas que o Espírito Santo faz que nós ficamos maravilhados sem entender. Mas existem muito mais, queridos, que eu quero dizer. O que o Senhor quer te dizer nesta noite é que a presença do Espírito Santo na tua vida pode fazer coisas incríveis, que muitas vezes nós não damos conta do poder que nós temos à nossa disposição. E por não darmos conta, não entendemos esse poder que está à nossa disposição, não buscamos, não pedimos, não batemos com insistência. Por quantos dias os discípulos estiveram esperando lá no cenáculo para serem revestidos do poder? Quantos dias? 10 dias. Aqueles 10 dias foi uma prova que eles realmente queriam. Eles pediam com insistência. Eles esperaram. Eles bateram na porta. Eles estavam buscando como quem tem sede. Sede de receber. Você tem essa sede? Tem essa sede? Porque olha, queridos, esse poder do Espírito Santo, colocado à nossa disposição, é que nos capacita para vivermos a vida cristã. É que nos capacita para nós testemunharmos. Eu posso dizer que na minha vida houve um momento antes e um momento depois. Eu posso dividir a minha vida cristã em duas partes. Antes de eu receber o poder do Espírito Santo e depois. Eu tinha mais ou menos uns 2 anos de convertido. 1 ano e meio para 2. E eu buscava, eu queria. E faltando mais ou menos 1 mês para me ingressar no seminário teológico, o Senhor me deu essa experiência de receber o poder do Espírito Santo. Eu sabia que faltava algo na minha vida. Eu sabia que estava faltando, eu sentia. Eu não sentia a intrepidez, o poder para testemunhar, para evangelizar, para ganhar almas para o Senhor. E faltando 1 mês, olha que interessante, eu iria entrar, o Senhor ele me capacitou, ele me preparou, ele me deu essa ferramenta 1 mês antes de entrar para o seminário, porque ele sabia que depois iria ser mais difícil eu acreditar. Porque eu iria para um seminário que era tradicional. A maioria dos professores ali não acreditavam nos dons do Espírito para os dias de hoje. E muitos eram céticos. E muitos até viam com uma certa... faziam até uma certa chacota contra os chamados pentecas, que eles falavam, né? E 1 mês antes, Deus me dá aquele revestimento do poder de uma forma tão sobrenatural, que eu estava no meio de um congresso de jovens, e o pregador chamou à frente aquelas pessoas que desejavam receber a unção, o poder do Espírito Santo na vida. E eu fui à frente, me ajoelhei lá na plataforma. Ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém falou em línguas no meu ouvido. Eu simplesmente me ajoelhei e disse, Senhor, eu quero. Não é para o meu engrandecimento pessoal, não é pelo meu bel prazer, mas eu quero para que eu tenha intrepidez, para que eu perca essa timidez de falar da tua palavra. Porque antes eu jamais me via falando das coisas de Deus para um grupo de pessoas. Nem para uma pessoa individualmente eu tinha dificuldade, ainda mais para um grupo de pessoas. E conforme eu ia pedindo, ali insistentemente, ajoelhado, chorando, pedindo,
De repente, queridos, de repente a visitação sobrenatural do Espírito Santo veio sobre a minha vida. De repente eu não tinha mais palavras no idioma natural. Minha língua enrolou de uma tal forma que eu não conseguia falar as palavras no idioma natural. Era como se tivesse um motorzinho na minha língua e eu não conseguia mais falar. Dessa forma. E aí, na hora que um dos obreiros veio para orar comigo, ele viu e falou, olha, ele recebeu, mais um aqui. E ali foram vários jovens, várias pessoas. E eu saí daquele local, um ginásio, uma quadra de um ginásio escolar. Saí daquele local, flutuando, falando em línguas pela rua. Na época, eu tinha um Fusquinha também, e eu não consegui dirigir, pedi para o irmão que estava comigo dirigir, e eu voltei para casa embriagado do poder de Deus. Cheguei na rua de casa, havia uns grupos de adolescentes, de jovens pela rua, e eu passava perto deles, eu pregava, eu evangelizava, eu profetizava, falava em línguas, e muitos não entendiam, mas depois de um tempo, eu vi ali alguns deles na igreja, servindo ao Senhor. Hoje são presbíteros, são líderes em igrejas, e eu vejo ali foi uma prova de que eu não mais, que eu tinha perdido aquela timidez, que eu tinha ganhado uma intrepidez, porque eu jamais faria aquilo se eu não tivesse recebido esse revestimento do Espírito Santo. Então Deus quis mostrar para mim, olha, agora é diferente. Agora você vai passar no meio desses jovens e você vai falar, vai apontar o dedo na cara de cada um, vai profetizar, vai evangelizar. E eu fiz, e depois entrei em casa. Lá tinha meus irmãos, cunhado, e eu profetizei também, falei para eles, evangelizei de uma forma que eu nunca tinha feito na minha vida. Queridos, o que é isso? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a única condição para nós recebermos mais dessa presença é querermos. Queremos e abrimos espaço na nossa vida. Eu quero, eu abro espaço. É como se eu precisasse ser cheio, só que dentro do meu coração tem tanta coisa que não tem espaço. Então eu tenho que abrir espaço. Se precisa abrir espaço no coração, eu tenho que abrir de alguma forma. Às vezes, meu coração está cheio de mágoa, ressentimento, raiva, ira. Talvez meu dia não foi legal, minha semana. E eu carrego tudo aquilo no coração. O Espírito Santo quer entrar, quer abrir espaço, mas não tem. Tem barreira, tem bloqueio. Às vezes é a incredulidade, a dúvida. Será que eu mereço? Não é por merecimento, que se for por merecimento, ninguém recebia nem a salvação, queridos. Pare com esse negócio. Eu não mereço. Eu sou tão falho. Eu sou tão fraco. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Para com isso. Ninguém recebe nada de Deus por merecimento. É porque nós necessitamos e cremos, queridos. Nós necessitamos e cremos. Então nessa noite você risca do seu destino essa palavra merecimento. Pare com isso. Nenhum de nós merecemos nada de Deus. Mas é porque nós precisamos. E nós cremos que Ele quer nos dar. Você acredita que Ele quer derramar do teu Espírito Santo sobre você? Você vai ter mais força para vencer. Você vai ter mais força para viver. Você vai ter mais intrepidez para falar do amor de Deus. Toda pessoa que você vê, você vai sentir a necessidade de transmitir uma palavra para ela. Pastor, mas eu tenho tanta vergonha. Você já reparou? A gente, às vezes, pega um Uber. A gente fala de tanta coisa com o motorista e a gente
tem receio de falar do Evangelho. Eu uso um método agora que mesmo quando não dá tempo de falar alguma coisa ou a situação não permite, eu mando uma mensagem escrita. Aí ele está dirigindo, aí o GPS fala a mensagem para ele. Geralmente eu coloco: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Gente, vocês não imaginam, todos eles gostam, todos eles falam: que legal, nunca ninguém tinha mandado uma mensagem dessa assim para mim. E aí é uma porta que se abre. Eu falo: esse é um versículo do livro de Salmos da Bíblia. Leia a Bíblia, você vai encontrar outras palavras como essa. É só uma forma de você introduzir. Mande uma mensagem ali, ó. Você não manda mensagem quando está esperando o Uber: olha, estou aqui no ponto tal, estou aqui no lugar tal. Você manda um versículo. E aquele versículo é a porta aberta para você entrar com o assunto Jesus, com o assunto Bíblia, com o assunto salvação. Então, quando você tem essa presença do Espírito Santo, você quer falar desse amor. Você quer que outras pessoas também conheçam esse amor. Eu estou feliz da vida com o vizinho, meu vizinho lá do fundo. Que antes era só aqueles funk, tomara que ele não esteja aqui, aqueles sertanejos terríveis, de fossa, de coisa horrível. E eu ficava incomodado com aquilo, era todo dia aquele som alto. Ficava: Jesus, meu Deus, ou converte esse vizinho, ou queima esse aparelho de som maldito aí. Aí, eu tinha ideia, eu colocava o louvor alto. E na mesma hora que eu colocava, porque a casa dele é 2 depois da minha, lá no fundo. Na mesma hora que eu colocava o louvor alto, eles abaixavam, eu via que eles respeitavam. Aí eu falei: estranho, né? Toda vez, não era assim, bem? Toda vez que a gente colocava o louvor, eles abaixavam as músicas deles. Gente, assim que eu voltei da viagem, eu percebi que alguma coisa aconteceu. Eles não colocam mais essas músicas, e agora é só louvor. Hoje parece que está até um culto lá. Eu falei: glória. Agora eu fico orando para eles: Senhor, mantém eles no teu caminho. Senhor, não deixe que eles se afastem, não deixe que eles se desanimem, não deixe que eles se desviem. Porque está bom assim, Senhor. Que agora a gente ouve o louvor alto deles lá o dia todo. É bom, não preciso nem ligar meu som, já ouço o louvor deles. Gente, que maravilha, né? Quando Jesus, até a menininha, as crianças deles, né? Que antes ficavam cantando aqueles funk junto com eles, agora ficam lá... a menininha, uma menina pequena, canta aquele... eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Então, eu ouço eles cantando, eu fico: olha só, que maravilha, Deus. Algum milagre aconteceu, o milagre da salvação entrou na casa dos meus vizinhos. E lá está. Então, quando Jesus entra na vida da pessoa, entra no lar, entra na casa, tudo muda. Tudo muda. Antes, aqueles funks depravados, aquelas músicas sertanejas de depressiva, de colocar a pessoa para baixo. Agora só louvor, só a presença de Deus, manifestação da glória do Senhor. E eu falo: que milagre. Antes era só bebida alcoólica, a gente via eles bebendo, jogos e tudo mais, e agora é só adoração, louvor. A gente acha isso um milagre, né? Como é que uma família inteira, e até os amigos deles também, eles tinham, era todo dia festa naquela casa, todo dia amigos do mundo, todo dia baderneira, e agora é só louvor, só adoração, só culto. Falei: meu Deus, o que aconteceu aí? Aí eu fui conferir se eram os mesmos vizinhos, eram os mesmos. Falei: meu Deus, parecia que tinha saído uma família e vindo outra, mas eram os mesmos. Então, queridos, com certeza alguém cheio do Espírito Santo, pregou a eles, com certeza alguém falou, porque a gente muitas vezes pensa: meu, como que eu vou falar de Jesus? É tão complicado, eu não sei nada. Mas só de você muitas vezes falar: olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus, entrega a tua vida a Ele, que Ele vai mudar.
Ele vai mudar essa situação que você está vivendo. Não precisa a gente saber teologia, não precisa a gente entender toda a Bíblia, basta você ser uma testemunha. Jesus falou, olha, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha. O que é uma testemunha, gente? O que é? A testemunha, ela entende das leis. A testemunha, ela entende do caso onde ela está sendo testemunha. Muitas vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Ela só vai lá, diante do tribunal do juiz, para dizer o que viu, o que ouviu. Simplesmente. Pode não conhecer o caso, pode não conhecer as leis, mas ela vai dizer fielmente o que viu e o que ouviu. Só isso, nada mais além disso, nada além da verdade. Entenderam? E é isso que Jesus nos chama para ser testemunhas. Então ele soprou sobre os seus discípulos, recebam o meu Espírito. Recebam essa pessoa maravilhosa, que vai orientá-los, que vai ensiná-los, que vai guiá-los em toda a verdade, que vai estar como Paráclitos ao lado de vocês. Recebam do meu Espírito. E a partir daí, eles iriam esperar, para que fossem plenamente cheios, e plenamente cheios, totalmente cheios, eles seriam o quê? Testemunhas. Testemunhas. E o interessante é que essa palavra testemunha, que é martírios no grego, é a mesma palavra para mártir. Porque naqueles dias, queridos, ser uma testemunha de Cristo era ser um mártir. Cada um dos testemunhas de Jesus estava arriscando a sua vida e estava predestinado a morrer da mesma forma como Jesus. Hoje, por enquanto, não acontece. Em alguns países sim, mas por enquanto, aqui nós temos certa liberdade, que com o tempo será tirada. Enquanto essa liberdade não nos é tirada, façamos a obra do Senhor Jesus. Porque se houve um dos últimos pedidos dele, para os seus discípulos, para a sua igreja, enquanto ele esteve aqui com eles, foi esse: sejam meus discípulos e façam outros discípulos. Simplesmente isso. Ensine-os todas essas coisas que vos tenho ensinado. Eu vou estar com vocês. Gente, aqueles primeiros discípulos, eles deram a vida deles para que a mensagem fosse adiante. Todos eles morreram martirizados, de forma trágica. O único que não sofreu martírio foi o apóstolo João. Mesmo assim, ele morreu condenado a trabalhos forçados lá na ilha de Pátimos. Os demais, todos morreram. Eu vi, e vou mostrar aqui para vocês, nos cultos posteriores, um lugar lá em Cesareia Marítima, onde era uma arena. Haviam arquibancadas em volta, e ali naquela arena, sangue de muitos cristãos foram derramados. A gente pisa naquele lugar e fica imaginando quantos cristãos morreram ali. O local ainda é o mesmo, porque fica bem na beira do mar, então quer dizer que ali não houve soterramento. O lugar é o mesmo, exato. Então naquela arena muitos cristãos morreram por transmitir a mensagem. E hoje, que nós temos essa oportunidade de transmitir a mensagem, não corremos risco de sermos mortos por enquanto, não corremos o risco de sermos presos por enquanto. E o que nós estamos fazendo? Os discípulos nos dias de Jesus não tinham internet, não tinham as redes sociais que nós temos hoje, que nos dá o poder de propagar essa mensagem em segundos, fazendo ela atravessar os continentes, oceanos, ir até os confins da terra. E nós que temos tudo isso hoje, o que nós estamos fazendo com tudo isso? O quê?
Tem alguma mensagem evangelística na sua rede social? Quanto tempo que você não posta ali uma mensagem para evangelizar, para ganhar vidas, para falar de Jesus? Não é que é proibido você falar de outras coisas, pode falar de outras coisas, postar o que você quiser. Mas você tem utilizado essa ferramenta para evangelizar, para falar do amor de Deus? Se você não está aproveitando as oportunidades que você tem para falar de Jesus, alguma coisa está errada na sua vida. Talvez você não recebeu esse revestimento do Espírito Santo. Porque quando você é pleno do poder do Espírito, você não consegue ficar perto de uma pessoa sem transmitir uma palavra para ele, ainda que seja através de um folhetinho, ainda que seja através de uma mensagem breve. O seu coração queima, o seu coração fica inquieto. E ainda que você não tenha oportunidade de falar alguma coisa, você começa a orar por aquela pessoa, interceder, pensando, meu Deus, olha aí uma alma, como que ele está, o que ele está precisando, o que ele está passando, como ele poderia encontrar Jesus. Ah, que bom se ele encontrasse Jesus. Como tem sido isso na tua vida? Eu queria que você, nós já estamos terminando, mas eu queria que você, nesses minutos finais da mensagem, pensasse, eu tenho na minha vida essa presença plena do Espírito Santo? Eu tenho me preocupado com as vidas, com as almas? Eu tenho procurado falar dessa palavra, falar do amor de Deus? Se o teu coração queima, se você não consegue passar 5 minutos sem essa preocupação de que o mundo conheça Jesus, muito bem, a presença do Espírito Santo está aí dentro do teu coração, queimando você, inquietando você, para que você faça alguma coisa para que o mundo conheça Jesus. Mas se você está totalmente alheio a isso, totalmente distante, você anda nas ruas, você tem contato com pessoas, você nunca se preocupou em saber se aquela pessoa precisa de uma palavra, se aquela pessoa conhece Jesus ou não, se aquela pessoa já está no caminho, se aquela pessoa precisa da tua oração, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando. Talvez você esteja trancado como aqueles discípulos, não trancado dentro de um cenáculo, mas com seu coração fechado para as coisas de Deus. Você tem sede da palavra? Você tem preocupação em manter a sua vida limpa, em manter a sua vida pura? Ou você não está nem aí com o pecado? Se você tem essa preocupação de manter uma vida pura, manter uma vida limpa, afastada do pecado, muito bem. O Espírito Santo está aí dentro do teu coração, te inquietando. Não incomodando, mas inquietando, tocando você, para que você seja puro, para que você seja pura, para que você tenha uma vida afastada do pecado. É isso que a presença do Espírito Santo promove no nosso coração. Ele convence-nos do pecado, da justiça e do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Queridos, é tão simples. Nós sabemos, se temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Equipe de louvor já se coloca postos. Pode ir. Teclado. Eu queria que você fizesse uma sondagem no seu coração agora. Como tem sido o seu dia a dia, sua vida, o seu procedimento, com relação a tudo isso que eu falei? Se na tua vida não está assim, você precisa ter um encontro com o Espírito Santo, um encontro com Deus. E o cenáculo é o lugar desse encontro. O cenáculo é a parte superior de uma casa, é a parte elevada. O Senhor quer te elevar para um nível superior. O Senhor quer te elevar para um nível mais alto.
Os discípulos estavam naquele nível mais alto da casa, no nível superior, mostrando para nós, olha, que há uma necessidade. Jesus quer nos levar para um nível superior. Detalhe, queridos, aquela casa foi aberta para Jesus. Jesus, ele queria naquela última ceia ter um momento especial com seus discípulos, então ele preparou um lugar especial. Ele foi até o dono daquela casa previamente, fez ao acerto com ele: olha, eu preciso da sua casa, eu preciso da sua morada, eu preciso desse lugar para me reunir com os meus discípulos. E o dono da casa abriu. Tanto é que Jesus deu a senha para eles: olha, vocês irão ali em tal rua, vocês verão um homem carregando um cântaro d'água. Era a senha. Vão até ele, porque ele levará vocês até um cenáculo mobiliado, um recôndito, um andar, um cômodo de uma casa, onde tudo vai estar preparado ali para minha reunião com vocês. Detalhe, queridos, naqueles dias, homens não carregavam cântaros de água na rua. Era um trabalho para as mulheres. Tadinha das mulheres naquele tempo, né? Tinham que carregar cântaro de água nas costas na rua. Ainda bem que Jesus veio para valorizar a mulher, para libertar a mulher de certos julgos, né? Porque o judeu, ele tinha aquela coisa, né, com mulher, considerava a mulher como que segunda categoria. Mas Jesus não. Jesus veio para valorizar a mulher, para colocar a mulher no seu devido lugar. Tanto é que as primeiras que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Dizem as más línguas que é porque elas espalhariam a notícia mais rápido. Mas não, é porque Jesus quis dar a elas essa honra. Eita glória! Jesus quis dar a elas essa honra de serem as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Aleluia! Não é simplesmente pelo fato que elas espalhariam mais rápido a notícia. Então, queridos, olha só, Jesus veio para valorizar a mulher. Tanto é que ele nasceu de uma virgem. Ele valorizou a mulher, falou: olha, eu sendo Deus, grande, imenso, criador de todas as coisas, eu vou entrar no ventre de uma virgem. Ele escolhe uma camponesa simples, pobre, mas uma mulher que era dedicada a Deus, consagrada a Deus. E ela depois salmodiou, cantando: o meu coração exulta, eu abro o meu coração, exulto de louvor ao meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Grandes coisas tem feito, minha alma engrandece ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, porque olhou para a humilhação da sua serva, olhou para a pobreza de coração da sua serva, e Ele exaltou-me. Amém? Então, através da visitação do Espírito Santo sobre aquela virgem, Jesus ali entrou. Jesus fez uma habitação primeiramente nela, para depois poder habitar em cada um de nós. Agora pergunta nessa noite, queridos: a sua casa está aberta para Jesus? Você já abriu a sua casa para Jesus? Já deu total liberdade para ele entrar? O dono daquele cenáculo deu total liberdade para Jesus entrar com seus discípulos, fazer a ceia, permanecer ali, utilizar aquela casa. É da mesma forma que nós temos que dar essa liberdade para Jesus entrar em nossa casa, para Jesus morar ali, fazer o que Ele quiser. E da mesma forma também, queridos, assim como os discípulos tiveram aquele encontro, aquela comunhão com Jesus, no andar superior da casa,
Jesus quer nos levar também para um patamar superior. Jesus quer nos elevar para um plano mais superior, plano mais elevado, onde nós vamos ter essa comunhão mais íntima com o Senhor. Quantos realmente desejam de coração, desejam de alma, serem habitação plena do Espírito Santo? Todos os dias. Não é só aqui no momento do culto, não, queridos. Isso é muito pouco. Nós precisamos ser a habitação plena do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Naqueles momentos que bate a angústia, naqueles momentos que bate a tristeza, naquele momento que bate a depressão, naquele momento que vem a luta, naquela hora que nós não sabemos o que fazer, na hora que as coisas ruins acontecem, na hora que chega a notícia má, tudo, em todos esses momentos, quando você está cheio do Espírito Santo pleno, você tira de letra todas essas situações, você vence, você supera toda a dificuldade. Naquele momento que você não vê recursos, naquele momento que você olha para você, olha para as condições ao seu redor, você diz, não tenho, não posso. Aí você vê que Jesus é o seu bem maior, que o Espírito Santo é aquele tesouro, que você percebe que você não tem falta de nada, porque você tem o tesouro valioso do Espírito Santo no teu coração. Aí você vê que não te falta nada. Até mesmo quando faltam os amigos, quando falta um ombro amigo de uma pessoa, o Espírito Santo, o amigo, o consolador, ele vem. É como se você estivesse sentindo a mão dele no teu ombro. É como se você estivesse sentindo ele caminhando ao teu lado, ele respirando com você. Gente, a presença do Espírito Santo é real. É real. E eu te convido nesta noite a conhecer. Você que está em casa também, você que está acompanhando, receba essa presença do Espírito Santo na tua vida. Conheça Jesus. Abra o seu coração nesta noite, porque Ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele vai fazer a habitação dele.